quando ele vai escrever essa carta para o livro de... essa carta para a igreja que estava em Roma. Roma foi o último estágio, Roma foi o último período de Paulo, né? Porque depois que Paulo ele faz a sua terceira viagem e vai para Roma, ele acaba que ali mesmo se entrega para o Senhor e ali mesmo ele morre. Então, quando ele escreve para a igreja de Roma, ele tinha esse desejo. Paulo ele tinha a cidadania romana, então ele tinha uma autoridade, ele tinha certos privilégios, que ele queria usar desse privilégio para poder levar o evangelho para aquelas pessoas. Então, veja bem, quando Paulo ele vai escrever, ele vai dizer que o que ele deseja de nós, como igreja, é que nós apresentemos, para que nós aparecermos diante de Deus com o nosso corpo, fazendo com que nós ministrasse para o Senhor um culto racional. Diga, culto racional. E este culto racional para Deus não é apenas um culto onde você fica sentadinho, caladinho. Um culto racional a Deus, ele vai dizer que você faz com o seu próprio corpo. Você faz como um sacrifício vivo. O seu corpo é apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável. É por isso que muitas vezes você vê alguém aqui no louvor se expressando. Por isso que você vê muitas vezes no culto as pessoas vindo na frente recebendo oração. Por quê? Porque com os próprios corpos elas apresentam para o Senhor um culto racional. Se bem que se você for estudar sobre a cultura judaica e olhar os judeus, quando eles vão orar, eles oram balançando. Já viu? Já viu um vídeo, eles parados assim no Muro das Lamentações? Porque a Bíblia fala que até o seu corpo tem que manifestar a oração. O seu corpo, você ministra para o Senhor como um sacrifício santo e agradável a Deus. Quem está entendendo? E não sedes, e quando ele fala isso, ele fala que o nosso corpo e a nossa mente, ela tem que ser renovado para o Senhor. Diga por quê? Diga por quê? Porque nós devemos apresentar a Deus, não somente o corpo, mas a mente restaurada, para prestar um devido culto a Ele. O que eu quero trazer para você nessa noite, é que o ano de 2019, é o ano da dupla honra. Vou falar de novo porque alguns entenderam. O ano de 2019 é o ano da dupla honra. É o ano que nós vamos falar não sobre dupla bênção. Nós vamos falar não de dupla bênção, mas nós vamos falar de duplo trabalho. Duplo esforço, duplo cansaço. Este ano é o ano em que você precisa se fadigar, meu irmão. Quantos querem entrar, quantos querem ter uma dupla honra aí, diga glória a Deus. Quantos querem ter uma dupla honra, diga glória a Deus. Para você ter uma dupla honra, você precisa ter um duplo cansaço. Quando o maná caía no sexto dia, que no sexto dia era permitido o povo recolher 2 vezes mais, que era para o sexto dia e para o Shabat, para o sétimo dia. Então, o ato dele recolher 2 vezes, era que ele trabalhava 2 vezes mais. Se ele fazia um bolo para aquele dia, ele tinha que fazer 2 bolos, um para aquele dia e outro para o sétimo dia. Quando eles recolhiam, qualquer outro dia, se ele recolhesse a mais do que era devido, apodrecia. Diga por quê? Porque não era templo de trabalhar 2 vezes. Mas quando chegava no sétimo dia, o maná caía de tal forma que o povo recolhia 2 vezes. Diga aí. O povo trabalhava 2 vezes mais. O povo se cansava 2 vezes mais. Diga para quê? Para desfrutar do Shabat, do descanso de Deus. Então veja bem, nós como igreja, precisamos acompanhar a nuvem que neste momento está nos guiando para o caminho do propósito. As palavras para este ano são paternidade, reconhecimento e honra. É honra? Paternidade, diga paternidade.
reconhecimento e honra. E fidelidade, perdão, fidelidade. Diga comigo, paternidade, reconhecimento, fidelidade. Devo lembrar a vocês que essa igreja, ela sempre foi guiada pelo Espírito Santo. Com muito orgulho e desde o princípio. Ele nunca deixou de mostrar a nós o seu desejo, o propósito pelo qual Ele quer que nós caminhemos. Lembro-me de quando nós iniciamos a igreja Emuná, que nós éramos apenas 10 pessoas, que nós perguntávamos, e aí, o que Deus quer de nós? O que nós devemos fazer? O que nós temos que fazer? Para onde nós devemos ir? E uma coisa que o nosso pastor sempre deixou claro, quando nós iniciamos este ministério, é de que nós vamos caminhar aonde o Espírito Santo nos guiar. Quando o povo foi para o deserto e eles não entraram na terra prometida e ficaram peregrinando no deserto durante 40 anos, eles não andavam por onde eles queriam. O povo no deserto não andava por onde eles queriam. Diga por quê? Porque eles tinham que andar debaixo da nuvem que os protegia do sol durante o dia. E eles tinham que andar debaixo da coluna de fogo, que guiava eles também no caminho do deserto. E sabe o que é mais interessante? Digo o quê? Que quando o povo, eles eram guiados, eles também levantavam a sua tenda na hora que a nuvem começava a andar. Diga assim, como eles sabiam? Diga, como eles sabiam? Quando a nuvem começava a andar. Quando os tocadores de chofar começavam a tocar as buzinas. Os tocadores de chofar, eles ficavam lá o tempo todo, só olhando. A nuvem começava a se mover. Eles começavam a tocar a buzina. Tocava o chofar. E quando eles tocavam o chofar, todo o povo já sabia que eles tinham que correr, armar a tenda, desmontar rapidamente o tabernáculo e seguir a nuvem. E o que é mais interessante é que essa igreja, desde o seu início, e se Deus permitir, até o final dela, que se Deus quiser, vai ser para a eternidade, nós vamos andar debaixo da nuvem, debaixo da coluna de fogo. E o que é mais incrível é que muitas vezes você, hoje, olhando para trás, eu que já estou aqui desde o início, andando com o nosso pai, e hoje pastor nessa casa, e desde o início era tão engraçado, falei assim, olha, nós vamos andar por aqui, a gente parava para pensar, mas é por aqui, as reuniões de obreiro, as reuniões de ministro, falou assim, olha, eu estou sentindo que Deus quer que a gente andemos por isso. Mas será? Eu pensei assim, amém, vamos. E acontecia, era respaldado. Quando iniciamos a nossa caminhada, o nosso único desejo, e eu acredito que esse sentimento foi o que manifestou de fato a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Quando nós iniciamos a nossa caminhada, o nosso único desejo não era ser a melhor, e muito menos a maior igreja dessa cidade. O único desejo era apenas de cumprir os desejos do coração de Deus. O nosso único desejo era agradar o coração de Deus. Às vezes a gente ficava assim, não, nós vamos crescer, nós vamos tudo mais. Eu, como menino, naquela época, eu sempre falava, não, já pensou, a gente grande, a gente enorme, tudo mais, só tá a maior igreja dessa cidade. E ele, como um pai, como um sábio, falava assim, não tenha esse pensamento. Nosso objetivo não é ser a maior igreja dessa cidade. Nosso objetivo é agradar o coração de Deus. Desde então nós fomos guiados para estarmos aqui até hoje. E hoje eu acredito que brevemente é um lugar maior do que este. O crescimento é inevitável e hoje eu entendo isso. Mas o crescimento é inevitável não porque nos nossos corações estamos com desejo de crescer,
mas é porque nos nossos corações empenhamos em agradar ao Senhor, e só pelo fato de agradar o Senhor e a nuvem do Espírito Santo está sobre essa igreja, nós vamos cumprir o propósito de Deus, e nós vamos indo e cumprindo, nós vamos indo e cumprindo, indo e pregando, indo e estabelecendo o reino de Deus aqui na terra. E hoje nós podemos declarar convictos de que estamos sim no caminho de Deus, no caminho que Deus preparou para esta igreja. A minha intenção nessa noite é mostrar para vocês o que precisamos fazer para acompanhar esta nuvem. O meu objetivo nessa noite é fazer você entender como que eu vou me encaixar no propósito. Porque veja bem, nenhum de nós estamos aqui nessa terra por estar. Nenhum de nós nasceu por nascer. Todos nós nascemos com um propósito já definido. Lá nos Salmos, no capítulo de número 139, verso 16. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos... Arruma a letra aí que eu não estou vendo. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, em continuação foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia existido. Todos nós temos um propósito. Ei, se você acha que você não tem um propósito para ser cumprido na tua vida, já vem aqui declarar uma palavra de Deus na tua vida. Eu não sou hoje a Emuná, através de 3 projetos nascidos no coração de Deus. RD, diga RD. RPD e Eclésia. Mas, pastor, por que vocês edificam? Porque lá no início da Emuná, quando nós saímos, nós sempre buscamos, Deus, o que o Senhor quer de nós. Nós não seguimos modinhas que daquela época estavam dando certos. Nós não vamos seguir, e o desejo, e muitas vezes nós, como não entendendo, obviamente, quando Deus chama o líder, quando Deus chama Moisés, é Moisés que guia o povo no deserto, não é Arão e nem Miriam. E aí nós sempre queremos falar, por que nós não fazemos isso na igreja? Por que nós não fazemos aquilo? Por que nós não estabelecemos isso? Só que nós nunca quisemos, nós nunca procuramos ser uma igreja da moda. Você vê que essa igreja é estranha. Desde quando você entra nessa igreja, ela já é estranha. Porque nós nunca quisemos ser da moda. Diga aí. Nós sempre quisemos, nós sempre procuramos ser uma igreja da palavra. E como nós vamos estabelecer isso? Diga como? Pela palavra. Mas aí a gente ficava, pastor, como que nós vamos fazer? Vamos estudar a palavra. Como que nós vamos fazer seminário? Como que nós vamos fazer estudo bíblico? Nós íamos por monte sim buscar a Deus, mas nós nos dedicávamos inteiramente ao estudo da palavra de Deus. E quando nós começamos o nosso ministério, era para ser chamado apenas Escola Emuná. Olha para você ver, nós nem desejávamos ser igreja. Eu lembro até hoje, quando a gente estava procurando, falou, a gente tem que achar, o pastor mandava mensagem para mim, falou, a gente tem que achar um nome para a escola. Que nome? Aí a gente ficava, Aletheia, Veritas, Emet, e ficava assim, mas qual? Eu falei, pastor, não sei, né, vamos ver aí e tal. E eu ficava assim, falei, cara, e o nome? Até que ele falou assim, cara, eu achei o nome. Falei, qual? Emuná. E eu fiquei Emuná. Para ver se o nome gravava, porque era um nome estranho. Emuná. Falei, Emuná. Corre para cá, desce para cá. Eu estava na rua, estava de moto. Não, desce para cá.
Aí ele foi lá e me mostrou, não, Emuná, porque a palavra hebraica. Falei, meu Deus, cara, forte, né? Eu fiquei pensando, mas como que isso vai se encaixar? Eu fiquei pensando, falei, como que isso vai se encaixar? Emuná, escola Emuná, fica legal. Nosso desejo sempre foi escola, nunca foi ser igreja. Até que aconteceu os fatos que muitos aqui já sabem, que nós fomos convidados a se retirar educadamente, né? E até que nós fizemos a reunião lá na frente daquela igreja e falou assim, olha, por que está esperando? Vamos abrir logo o ministério. E o pastor, não, você está doido, ser pastor nunca, ser pastor de igreja, Jesus, ser pastor de igreja. Eu falei assim, não adianta escapar, é o que Deus quer. Eu lembro até hoje uma palavra que ele lançou, a primeira palavra que ele lançou sobre a igreja Emuná, nosso pastor. Ele falou assim, se de fato Deus está nesse negócio, nós não vamos gastar nada, nós vamos ganhar tudo, para nós começarmos a nossa igreja. No outro dia, começou a chegar cadeira, começou a chegar caixa de som, começou a chegar microfone, bateria, viu? Eu falei, meu Deus, Deus está nesse negócio mesmo, rapaz. Falei, Deus está nesse negócio mesmo. E como que nós vamos se chamar? Igreja / escola. Eu falei, meu Deus, Igreja / escola Emuná. Esse povo é doido mesmo. Eu falei, se for para ser diferente, vamos ser diferentes, até o tutano. Igreja / escola Emuná. E nós começamos o nosso ministério com o estudo da palavra. E é por isso que até hoje a base, o fundamento, a pedra angular desta igreja é a palavra de Deus. E se você não ama a palavra de Deus, meu irmão, sinto muito, você está no lugar errado. Tem gente que fica inventando desculpinha para ir no seminário, desculpinha para ir na escola de fundamento, irmão. O seminário está lá, a inscrição já está aberta, já faz anos. E a pessoa nunca, eu faço. Aí quando dá 6 dias de aula, ela quer entrar na escola de fundamento. Irmão, se você não valorizar a palavra de Deus, é nessa igreja que você nunca vai crescer. Pode ter certeza. Porque aqui nós amamos, diga amamos. Nós amamos a palavra de Deus. Amamos tanto que o pastor fazia a gente beijar a Bíblia, irmão. Abraça. Quem está com a Bíblia aí? Diga. Quem está com a Bíblia aí? Levanta aí. Quem que é o crente que está com a Bíblia aí? Quem que é o crente aí? Levanta aí. Quem que é o crente que está com a espada aí nessa noite aí? Diga. É Bíblia, irmão. Não é celular não. Mas eu vou dar uma misericórdia para você. Até quem está com a Bíblia no celular aí, tá? Levanta a mão. Infelizmente. Quem está com a Bíblia, levanta aí. Agora abraça a Bíblia e beija. Fala assim, eu te amo. Fala assim, eu te amo. Fala assim, eu te amo, Jesus. Nem para obedecer o pastor você presta, irmão. Fala, eu te amo. Beija ela, irmão, beija ela. Porque ela é o teu passaporte para o reino de Deus. Ela é o teu passaporte para você receber a bênção. É com ela que você vai louvar ao Senhor durante toda a eternidade. Hoje eu estou meio assembleiano, já percebeu, né? Homenagem ao meu amigo Paulo. Diga assim, o nosso objetivo nunca foi ser melhor do que os outros. O nosso objetivo é cumprir os propósitos, é cumprir os sonhos do coração de Deus. Mas como que esse processo se estabeleceu? E depois de muitos anos nós caminhamos e buscando, orando a Deus, indo no monte e crescendo e desenvolvendo e buscando a Deus e indo fazendo culto no vale, resgatando perdidos. Fazia tanto projeto, um projeto assim, não, Deus quer que nós façamos isso, fazia. Não, Deus já não quer mais que nós fazemos isso. Deus quer que a gente faz isso. Porque nós andamos debaixo da nuvem. E nós sempre estávamos debaixo da nuvem. Até que teve um dia que Deus nos mostrou como nós deveríamos caminhar. Foi aí que nasceu o RD.
Foi aí que nasceu o RPD. E foi aí que nasceu o RR, que nós chamamos hoje de Projeto Eclésia. Se nós quiséssemos ser uma igreja da moda, a gente já teria sido no primeiro mês de igreja. Mas nós esperamos, durante 2, 3 anos, esperamos, até que Deus nos desse a visão, até que Deus nos desse o nosso propósito. E eu quero trabalhar com você nessa noite sobre esses 3 propósitos. Diga por quê? Porque muitos de nós estamos andando fora da nuvem. Quem quer ficar fora da nuvem, diga amém. Quem quer andar debaixo da nuvem, diga glória a Deus. Existem muitas pessoas, não só pessoas que novas, você que está entrando hoje, você que está vindo hoje na Emuná pela primeira vez, pela segunda vez ou pela 10ª vez. Mas não só essas pessoas novas, membros que estão chegando hoje, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas também aos ministros, obreiros e discípulos que estão nessa casa. Qual que é o nosso propósito? Como que nós caminhamos? Como que nós edificamos a obra de Deus aqui? Quem quer descobrir, diga glória a Deus. Nós edificamos através do RPD, RD e Eclésia. Eu vou te dar o fundamento bíblico para cada um desses projetos. Mas discípulo, mas pastor, é difícil acostumar. Pastor, por que você está me dizendo isso? Que é você parar. É você parar de ser impedido de ser abençoado. Tem gente que está nessa igreja impedido de ser abençoado, porque está andando fora do propósito. Quem quer saber o propósito aí, diga glória a Deus. Primeiro ponto. Jesus não quer seguidores. Jesus quer discípulos. Acha alguém que está do seu lado aí, dá uma olhada para ele de canto de olho, de rabo de olho. Vê se ele tem cara de seguidor. Se ele der um sorrisinho é porque já se entregou, irmão. Porque se ele for discípulo, ele vai dar um glória a Deus agora. Diga assim, Jesus não quer seguidores. Diga assim, Jesus quer discípulos. O primeiro objetivo nosso como igreja não é formar seguidores ou crentes dominicais. Mas o nosso propósito é formar discípulos. Quando você entra na escola de fundamentos, você já sabe que o nosso objetivo não é formar crentes. Porque crente até o diabo é. O nosso objetivo é formar discípulos. Abra lá em Mateus 28, verso 19. Mateus, capítulo de número 28. Verso de número 19. Quem achou, diga glória a Deus. Portanto, ide e fazei seguidores. Não? Ide e fazei crentes dominicais. Não está escrito assim não? Certeza? Ide e fazei fãs de Priscila Alcântara. Ide e fazei fãs de Isadora Popeu. Não está não? Ide e fazei fãs de Helena Tanuri. Está escrito, não está? Está escrito, tá não? Certeza? Gente, peraí, acho que a minha Bíblia está errada. E de fazer o quê? E de fazer o quê? E de fazer o quê? Por que você quer continuar na igreja sendo seguidor? Por que você ainda quer continuar na igreja como simplesmente um crente dominical? Um crente da domingueira. Né? Só gosta de, não, eu só gosto de ir no domingo lá para receber minha bênção, para que a minha semana seja abençoada, e eu dar meu dízimo, minha oferta, e pronto, acabou. Ah, se você soubesse o que Cristo quer fazer com você.
Nós não somos uma igreja de crentes e nem uma igreja de seguidores, e muito menos uma igreja de multidão. Nós somos uma igreja de discípulos. Será que tem um discípulo aí que pode dar um glória a Deus aí, por favor? Só que o discípulo, ele precisa passar por um processo para se tornar um discípulo. Ninguém é discípulo de boca. Ah, pastor, mas eu sou discípulo de Cristo. Prova. Eu vou lá no seu serviço e perguntar se você é discípulo de Cristo. Eu vou lá na sua faculdade para ver se você é discípulo de Cristo. Me dá o teu celular, deixa eu ver tuas mensagens para ver se você é discípulo de Cristo. Deixa eu ver o histórico do teu Face. Deixa eu ver o histórico do teu Google. Deixa eu ver o histórico do teu YouTube, se você fica ouvindo um funk lá. Eu acredito que muita gente aqui realmente gritou que é discípulo, mas é porque ele não especificou, porque é discípulo do diabo. Eu vou perguntar de novo, será que aqui tem discípulo de Cristo? O que adianta, meu irmão? Falar que não, mas eu sou discípulo de Cristo, eu amo a Deus, do meu jeito. Eu quero ver se eu falar que eu amo a minha esposa, se eu vou no puteiro toda segunda. Eu falo para minha esposa que eu amo ela no domingo à noite, e na segunda-feira eu estou no zero. Só podemos ser. Hoje eu estou entregando aí, hein? Hoje eu estou revelando. Vesti até meu terninho hoje de ver crente. Só podemos ser de fato discípulos quando passamos pelo processo de discipulado. Ninguém pode dizer que é discípulo se não passa pelo processo de discipulado. Aí você vai numa igreja. Eu falei isso no culto de homens ontem. Cadê o culto? Cadê os homens aí? Cadê os homens aí para gritar glória a Deus? Eu tive que ensinar eles a dar glória a Deus ontem, pastor. Eu falava assim, dá glória a Deus. Ele, glória a Deus. Que diacho de homem é esse que fica, glória a Deus? Como que homem dá glória a Deus aí? Rapaz. Dá só de panada de facão no... Eu até esqueci o que eu ia falar, de tão raiva que eu fiquei desses homens ontem. Ninguém passa, realmente eu esqueci, meu Deus. O que eu estava falando? Seguidor do capeta, outro que eu... Ninguém pode ser discípulo se não passar pelo processo de discipulado. Não adianta. Lembrei o que eu ia falar. Olha, Deus tem misericórdia de vocês. Tem muita gente que vem na igreja e fala assim, esse é meu pai espiritual. Tem muita gente que chega na igreja e fala assim, esse daí é meu pai espiritual. Aí o pai dele vai lá e... Tira e dá uma lapada no garoto. Aí o garoto sai chorando, vai para outra igreja. Não, esse é meu pai espiritual. Toda semana ele tem um pai, pastor. Ele tem um pai aqui, ele tem um pai em Primavera do Leste, ele tem um pai em Rondonópolis, ele tem um pai em São Paulo, ele tem um pai no Rio de Janeiro, tem um pai na internet. É muito, não faz. Estou revelando, irmãos, estou revelando. É uma unção profética já de quarta-feira. Tá? Ninguém pode se auto-intitular discípulo se não passar pelo processo. Diga assim para o irmão que está do seu lado, você está no processo? Diga para o outro que está do teu lado, diga, você está no processo?
O discipulado, ele requer de nós 3 aspectos, diga quais? Tempo, diga tempo. Tratamento e treinamento. Se um cara não passa por esses 3 aspectos no discipulado, ele não é discípulo. Se você não é tratado, se você não é treinado, se você não espera o tempo de Deus, meu irmão, discípulo é que você não é. Você pode ser qualquer outra coisa. Você pode ser o Jeová Júnior, você pode ser a 4ª pessoa da Trindade, você pode ser até um pregador dos Gideões, mas se você for um pregador e não tiver pastor, meu irmão, no reino é que você não vai entrar. Todos nós temos que passar por este aspecto do discipulado. Tempo, tratamento e treinamento. Todo discípulo deve ser tratado. Jeito, exercício. Quem achou em 1 Pedro capítulo 2, verso número 1, diga glória a Deus. E deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos, inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina. O que Pedro está mostrando para nós é que todos nós somos pedras vivas que se encaixam na edificação celestial. Eu e você somos pedras que se encaixam na edificação, na Jerusalém celestial que está descendo dos céus. Só que o que nós achamos, e erroneamente pensamos, é que como nós chegamos como pedras nessa igreja, do mesmo jeito que a gente chega, a gente encaixa. O maior erro do cristão, e é o maior erro pregado hoje nas igrejas, é: venha do jeito que você está e permaneça do jeito que você está. Quando as pessoas construíam os grandes castelos naquela época, as pessoas, elas não iam, os construtores não iam e pegavam a pedra certinha para encaixar. Os construtores pegavam uma pedra já grande, e eles levavam ela para o deserto e diga o que é isso? Discipulado. Aí ele pegava a pedra, levava de novo para o castelo e tentava, não encaixou, peraí. E levava de novo para o deserto e voltava. Diga o que é isso? Processo. Todos nós que desejamos ser discípulos, nós temos que passar pelo processo de lapidação para encaixar na construção celestial de Deus. Se você não quer ser lapidado, irmão, você não vai encaixar na construção. Quem quer encaixar na construção aí, diga glória a Deus. Eu gosto de assistir, né, Discovery Channel, History, National Geographic. E lá eles têm os estudos dos antigos astronautas, que eu acho uma bobagem, eu fico rindo daquilo ali. Só que é interessante quando eles vão trazer os estudos das pirâmides. Como que as pirâmides eram exatamente encaixado naquela época que nem existia tecnologia. O trabalho que os egípcios tinham para poder lapidar aquelas pedras para construir as pirâmides. É o mesmo trabalho que nós temos na igreja. Você vem do mundo como uma pedra. Amém ou não amém? Uma pedra bruta. Bota bruta nisso. Bruta, rústica, sistemática. Cheio de ranço. Cheio de defeito. Cheio de problema. Cheio de demônio. Cheio de, você imaginar. Sujeira. Uma pedra, daquele jeito. A pedra que é rejeitada.
Respeita, rapaz. Não mandando direitinho. Estou mandando direitinho. Deus está falando. Deus está falando com alguém aí? Diga glória a Deus. Então, quando você vem para a igreja, nós que somos os edificadores, pegamos você e ó, para você se encaixar na construção, para você se encaixar no reino. Diga e aí? O problema é que você quer vir para a igreja e quer se encaixar do jeito que você está. Irmão, não adianta. Não vai. Não vai. Se você não quiser se encaixar na edificação, nos padrões e nos moldes da edificação e do castelo celestial, você não vai subir. Vira para o irmão que está do seu lado, pega no ombro dele e dá uma batida assim: irmão, se você não encaixa, não sobe. Quem quer encaixar aí, diga glória a Deus. E Pedro, ele vai mostrar isso para nós, que nós somos pedras vivas para serem trabalhadas, para encaixar na edificação celestial, da qual a pedra principal é Cristo. Por que ele disse isso? Diga por quê. Porque Cristo foi a primeira pedra. Cristo era o modelo, Cristo era a primeira pedra, pedra de fundamento. E como ele era a pedra de fundamento, as outras pedras que vinham por cima tinham que encaixar certinho. Aí você vem para a igreja e não quer ser encaixado. E aí no verso 9, Pedro ele vai mostrar: vós sois raça eleita, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, vós que em outro tempo era uma pedra bruta, que não se encaixava na edificação de Deus, mas agora você é uma pedra lapidada que se encaixa na construção de Deus. Agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. As ferramentas que nós usamos aqui na igreja para poder lapidar você chama-se RDI, diga RDI, RDG. RDG é reunião de discipulado geral. Para achar que eu estou já, o pastor Pedro já mal chegou, já está inventando moda. É a reunião geral que você tem todo mês, amém? Diga RDI, reunião de discipulado individual. Essas reuniões, elas são feitas para tratar você individualmente. Essas reuniões é quando o obreiro pega você e leva para o deserto. Então espera que é pesada. Pesada. E aí o obreiro vai lá. Diga, e aí? Tem pedra que não quer ser lapidada no deserto. Sabe como que a pedra não quer ser lapidada? Diga como. Eu vou revelar, hein? Vou revelar, hein? Sabe como que a pedra não quer ser lapidada? Diga como. O obreiro chega para você e pergunta: tá tudo bem? O que você responde? Tá tudo bem. Sabe o que é mais engraçado, pai? Sabe o que é mais engraçado? Você está com o celular na mão. Falei isso ontem aqui. Você está com o celular na mão, com uns prints. Você está com o celular na mão com uns prints do miserável. Aí você pergunta: você tem certeza que está tudo bem? Está tudo bem. Vou te ensinar um princípio que eu ensinei para os homens aqui. Se os homens não dar glória a Deus aí. Ontem, vocês pegaram o mistério ontem, de Gênesis capítulo 1, 26. Que esse foi o plano original que Deus fez para o homem. Só que o homem cometeu uma burrada. Ele fez caquinha, como muitos de vocês fazem. Normal, fez caquinha. Só que quando o homem fez caquinha, Deus deu a oportunidade dele se arrepender. Diga como?
Deus virou para Adão e disse: Adão, onde você está? Aí Adão estava escondido. Oh. Pai do Senhor. A paz, obreiro, a paz, pastor. A paz, Deus. Adão, onde estás? Ai, porque eu vi sua voz, eu fiquei com medo. Que dessas horas até homem, filho, me vira aquela bichona. Ai, que eu estava nu, né? Aí eu fui me esconder, porque eu fiquei com vergonha. Aí Deus vira para Adão: quem disse para você que você estava nu? Por acaso você comeu? Eu fico imaginando, acho Deus a cara do meu pastor, quando ele vai falar alguma coisa. Aquele olho vermelho, aquela cara dele já é branca, ainda quando pega só um pouquinho, fica toda avermelhada. Por acaso você comeu? Por acaso você comeu do fruto que você não deveria ter comido? Ele fica assim ou não fica? Quem já fez um gabinete pastoral? Ele fica assim, ó. Por acaso você comeu do fruto que você não deveria ter comido? Não, que eu não vou bater aqui, porque não tem não, mas bater na mesa. Pá! Aí você fica até, irmão. É que você não entendeu, irmãos, é a oportunidade, claro. Irmão, se Adão tivesse naquele momento parado e falado: Deus, é verdade, eu comi. Me perdoa, porque fui fraco. Mesmo sendo assim, pobre pecador, eu comi. Deus naquele momento, ele está perdoado. E aí toda essa história da humanidade não ia existir. Aí a gente estava todo mundo hoje no Éden, brincando com os cabritinhos, brincando com os leãozinhos, comendo da fruta que deveria ter comido. Mas não, porque ele parou e disse: foi a mulher que o Senhor me deu. Tem homem que quando você vai conversar com ele, vai falar assim: e por que você é assim? Ah, é porque essa mulher... Diga o que é isso, diga o que é isso, que é isso. É o crente pá. A culpa é sua, a culpa é sua. Naquele momento, irmãos, na eternidade, Deus queria achar um crente inchada. Deus queria que Adão fizesse: Deus me perdoa, porque a culpa é minha. A culpa é minha, me perdoa. Mas porque Adão disse essa palavra, foi a mulher que tu me deste. Nós estamos hoje sofrendo. Que nem isso. Culpa. Quando a gente pergunta para você, irmão, como que você está? Aí você deveria estar falando: eu não estou bem. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Inclusive eu estou mexendo com mulher casada. Eu enganei o irmão do meu serviço que não deveria ter enganado. Eu menti para minha esposa falando que eu ia para um lugar, mas fui para o outro. E eu tô arrependido, eu quero mudar, eu não quero mais ser assim. Eu errei, e eu aceito pagar pelo preço. Mas porque eu não quero mais ser assim. A Bíblia diz, agora esqueci que a Bíblia diz: aquele que confessa o seu pecado, por isso que eu amo o Senhor, aquele que confessa o pecado e deixa, este alcança a misericórdia. Agora o problema é que muitos de nós têm a oportunidade de alcançar a misericórdia e preferem morrer agarrado no pecado. Por isso que nós temos o RDI para tratar você individualmente. Por isso que nós temos os RDG, o RD geral, que é para tratar em grupo. Nós temos um grupo de autoajuda, quem está entendendo? É por isso que nós temos o ER. O ER, o senhor sabia? Se eu sair um final de semana, já está perdido? Uai, o senhor é pastor presidente, já está perdido? É por isso que nós temos o ER, diga o que é isso? Escola de Reis. Escola de Reis, a escola de Reis é também para tratar o seu filho. Aproveita que ele é uma pedrinha e já vai lapidando logo.
Aí você quer esperar ele ficar grandão, aquele aborrecente. Aquele aborrecente chato, ouvindo um funk aí pela igreja. Aí você quer que ele seja tratado. De fato, naquele momento for batizado no Espírito Santo, ele vai encaixar. A inscrição está aberta de secretaria para a Escola de Reis. Ele encaixa. Samuel, Ana entendeu. Deus estava cansado de nascer crianças e pós-crianças em Israel, sem crescendo e não encaixando. Porque Deus precisava de um que encaixasse. Quando Ana entendeu isso, ele falou assim: Deus, se você me der um filho varão, eu vou te devolver, eu devolverei ele para ti. E quando Samuel foi devolvido, ele não estava com 2 aninhos, ele não estava com 6 aninhos, ele não estava com 7 aninhos, ele estava com 13 anos de idade. E uma criança judia com 13 anos de idade, ele já sabe a Torá de cabo a rabo. Com 13 anos de idade, a criança ela já cresce com a maturidade de se tornar um homem de família. 13 anos de idade. Por isso que quando Ana devolveu Samuel, não demorou muito, e Samuel já encaixou. Os mínimos detalhes para encaixar, ele não teve nem trabalho. Samuel ouviu de noite, Samuel. Aí Samuel achava que era Eli, chegava lá nele, o que foi? Chamou? Aí ele, não chamou não, voltou a dormir. Aí Samuel deitou dormindo, Samuel. Aí, Eli, o que foi? Está precisando de alguma coisa? Está precisando de uma água? Não chamei você não. Pela 3ª vez, Samuel foi lá dormir e ouviu, Samuel. Ele voltou lá, pô, pelo amor de Deus, velho, tá velho já. Tá velho já. Poxa, o que é? Brincadeira, fala assim, conjecturo eu, tá, irmão? Samuel tinha muito respeito por Eli, mesmo Eli sendo um sacerdote de porcaria. Aí ele entendeu, mas demorou, porque estava velho também. Ele entendeu, falou assim, quando você ouvir a voz de Deus, fala assim, eis-me aqui, meu Senhor, porque o teu servo te ouve. Detalhe para encaixar. Quando Samuel... Pode gravar esses nomes, Clarinha, Isaac, Esther, João Pedro, pode ouvir, pode ver essas crianças aí, João Gabriel, pode gravar esses nomes, que daqui a alguns anos, daqui a 10, 15 anos, vocês vão ver o nome dessas criançadas sendo sopradas, porque elas já estão sendo crescidas, elas já estão sendo edificadas para encaixar. Asaf, Caleb... Quem está entendendo aí? Meu Deus, já estou acabando. Todo discípulo, vamos correr. Todo discípulo, o pastor tomou meu tempo, agora eu estou nem não, vamos ficar aqui até às 11. Todo discípulo deve ser treinado. Brincadeira, pai. Todo discípulo deve ser treinado, diga treinado. Aqui na igreja nós temos Eclésia, CTP, Seminário, Escola de Fundamentos, RIS, Catrel. Diga assim, eu preciso ser treinado. Diga por quê? Ninguém nasceu sabendo. Aqui nós temos o Eclésia, que é onde você vai e aprende a pregar o evangelho, observando os outros, a pregar o evangelho para as pessoas. Nós temos a CTP, que é o Centro de Treinamento de Pregadores. Aqui nós temos o Seminário, que é você vem e aprende palavras profundas da Bíblia, para você desenvolver o seu ministério. Aqui nós temos a Escola de Fundamentos, que é tudo que você aprende, que está na base. É a base para você crescer em Deus. Não estou falando que você vai ser o maior pastor dessa nação. Eu estou falando simplesmente para você ser um homem de Deus. Parar de ser um calça curta. Parar de ser uma mulher rixosa. Nós temos o RIS, que é o relacionamento. Recebendo palavras proféticas, mas nunca foram treinadas. Aí a pessoa recebe a palavra profética. Eu vejo você descendo em todos os aeroportos do mundo inteiro. Eu vejo você com um sapato reluzente de ouro, e com esse sapato você vai pregar o evangelho. A pessoa fica, peraí, João 3,16, que Deus amou o mundo. Aí começa a pregar João 3,16, aí começa a falar nada com coisa nenhuma. Aí a pessoa nunca é treinada, a pessoa nunca é discipulada, a pessoa não tem pastor. Aí vai para as igrejas aí pregar e vai comer as menininhas. Por quê? Porque não tem pastor.
Eu vi uma frase certa feita, achei muito interessante. Agora eu não vou lembrar de que é. Mas eu nunca ouço alguém que não tem pastor. Luiz Hermínio, né? Eu nunca ouço alguém que não tenha pastor. Nunca recebo profecia de alguém que não tem pastor. Diga por que o tempo? Porque é no tempo que você fica totalmente dependente de Deus. Eu sempre entendi isso, eu sempre andei muito próximo do nosso pastor. E é algo que eu sempre aprendi, que é o teste do tempo, que todo ministro tem que ter o teste do tempo. E engraçadamente, o desejo, muitas vezes nós que estamos no ministério, é se tornar pastor. Eu realizei um sonho, tenho realizado o meu sonho de me tornar pastor. E me tornando pastor, não é que eu já cheguei no ápice do meu propósito, é apenas o início do meu propósito, e eu tenho completa ciência disso. Eu tenho muita coisa para aprender, eu tenho muita coisa para desenvolver. Mas eu vejo que muitas pessoas querem atropelar, porque elas acham que o tempo delas é o tempo de Deus. Eu já recebi proposta, irmãos. Quando o pastor falou aqui, que o ministro, o menor ministro aqui, lá fora é o semideus, ele não está brincando. Porque quando eu era ministro, quase sendo obreiro, nem obreiro ainda, era ministro, eu fui convidado para ser pastor de uma igreja. Ministro! Eu fiquei até alegre. Eu fiquei, rapaz, estou recebendo convite para ser pastor. Só que isso já não me pegava, Satanás não me pegava nisso. Porque eu já estava vacinado, e muito bem vacinado. Eu falei assim, eu tive com muito orgulho de falar assim, não quero. Porque primeiro, eu sei que esse chamamento é de Deus. Porque primeiro ele falou, não, vem que eu vou pagar um bom salário, logo eu boto você ali assim tal, na uma década ali na secretaria, ali você... Certeza que eu sou pastor. Moço, pode vir um Fernandinho falar, cara, você canta demais. Mas se o meu pai espiritual disser, cara, você canta bem, você tem unção. Quando ele fala, eu acredito. Qualquer um aqui, eu já até falei, já até pedi desculpa para o irmão. Falei, cara, você canta muito, que louvor abençoado. Eu amém, glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas aí quando meu pastor chegava para mim, cara, você destruiu. Então você só vai treinar ele para ele ser pastor dessa igreja. Só que você vai treinar a primeira geração, que depende de um cara com um pulso firme que você tem, com a força que você tem, com a verdade que você tem, com a incisividade que você tem. E as pessoas, ele não tem essa mesma coisa porque ele é pastor. Eu não sou pastor. Ele é pastor. Então ele não tem essa. Não é que ele às vezes grita, fala, porque ele aprendeu comigo, mas ele é completamente diferente de mim. Porque ele não tem a mesma peso de verdade, de pancada, de isso daqui, como ele falou, de olhar, né? E ele vai ser o pastor. Só que eu tenho que preparar primeiro essa geração, porque ele vai ser pastor dessa segunda geração. Que já vai vir lapidada, que já vai vir treinada, que já vai vir pronta, e ele só vai administrar aquilo que Deus começou aqui em 2013. Então, e a segunda coisa é que quando ele falou, por exemplo, de louvor, eu encontrei uma pessoa lá em Primavera do Leste, ela falou assim, pastor, deixa eu confessar uma coisa para o senhor. Eu falei, fala, irmão. Eu fui lá na igreja do senhor, lá só tem uma bateria e um violão, e aqui na nossa igreja, a pessoa falou, e em outras igrejas, eu já fui em 300 igrejas, eu nunca vi tanta unção num louvor só como naquela igreja. Eu nunca vi unção tão grande com uma bateria e um violão. Como vocês têm unção nessa igreja? E como esse povo seu é avivado. Eu falei... Dele eu conheço tudo do meu pai. E eu tenho muito orgulho de dizer que é o meu pai. Eu falei ontem, falei assim, sabe por que o meu filho vai chamar João Pedro? Falei ontem, falei assim, meu filho vai chamar João Pedro, porque vai ser os dois maiores referenciais que ele vai encontrar na vida. O pai dele e o pastor do pai dele. Eu sei que ele ficou com ciúminho quando viu que a palavra do profeta lá se revelou, mas falou. O que eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo é que o que eu estou fazendo nessa igreja?
Por que eu gosto tanto daqui? Será que eu gosto tanto aqui por causa da gritaria? Porque o louvor tem unção? Por que você gosta tanto daqui? Eu sei por que você gosta tanto daqui. Já vou revelar de novo. Quem quer saber por que você gosta? Por que você está lembrando até hoje? Porque você ama ouvir a palavra da verdade. Só que não basta só você amar a palavra da verdade, basta você se encaixar. Você também tem que se encaixar, você também tem que passar o processo do discipulado. Deus não vem buscar, Jesus não vem buscar seguidores. Jesus não vem buscar a multidão, esqueça que se você acha que Deus vem buscar a multidão. Eu tenho que ir porque eu amo a Deus do meu jeito. Então se é do seu jeito, então você vai ficar também do seu jeito. Vai para o inferno também do seu jeito. Deus, Ele vem buscar discípulos. Discípulos que são tratados, discípulos que são treinados e discípulos que passam pelo teste do tempo. Agora eu quero que você pegue seu dedinho de profeta. Levanta. Coloca na cara desse irmão que está do seu lado e diz assim: você é seguidor ou é discípulo? Vira para o outro que está do seu lado: você é seguidor ou é discípulo? Vira para a pessoa que está atrás de você e diz assim: você está nessa igreja porque você é seguidor ou porque você é discípulo de Cristo? Se coloque de pé, se coloque de pé, se coloque de pé. Os discípulos de Cristo que sentem a unção, é os discípulos de Cristo que sentem a presença do Espírito, são os discípulos que sentem a atmosfera mudar no ambiente, é os discípulos que sentem, é os discípulos que fazem acontecer, é os discípulos que veem os milagres, é os discípulos que veem o sobrenatural, é os discípulos que recebem o som, é os discípulos que veem o sobrenatural de Deus. Quantos desejam passar pelo processo do discipulado aí? Por isso, se